Shalom. Aprendendo com Neemias de hoje, vamos refletir sobre o capítulo 12. Um versículo que me chamou a atenção. E através desse versículo você entende todo o capítulo. O versículo 12 diz assim: Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Aqui esse versículo, guarda contra guarda, eu entendo que é como se eles estivessem, um grupo estava do lado, o outro grupo do outro lado, não é que eles estavam contra, no sentido do mal, entende? É tipo como se fosse de costa um para o outro, aí um vira para o lado, o outro vira para o outro lado, algo assim. Aqui nós vamos observar a importância de ter uma liderança, de ter um chefe. Todo grupo tem que ter um chefe. Não adianta um grupo ter várias pessoas dando palpite. Um diz vai para um lado, o outro vai para o outro diz não, vamos para frente, vamos para trás, vamos para o lado direito, vamos para o lado esquerdo. Não adianta, gente. Tem que ter um chefe, tem que ter uma liderança. E geralmente a liderança, gente, vai ser aquele que tem mais perspicácia, mais direção para liderar aquele grupo. Tem pessoas que têm a mente fechada. Por exemplo, se eu estiver no grupo, gente, eu não tenho a mente fechada. Sem eu querer passar por cima das pessoas, mas eu tenho um espírito de liderança. Então, é como se eu estou no grupo, as pessoas não se movem para nada. Mas rápido a minha mente sabe, olha, tem que se mover, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para poder esse caminho dar certo. Tem pessoas que não têm assim, tem pessoas que não nasceu para liderar. Tem pessoas que nasceu para seguir instruções, para obedecer, para seguir regras, para auxiliar um líder. Auxiliar, tá entendendo? O chefe. Gente, ser líder ou ser chefe não é motivo de arrogância, orgulho, não. Porque o chefe, o líder sempre tem que trabalhar mais do que os outros. Aliás, na realidade, ele trabalha mais do que os outros. Porque enquanto as pessoas estão pensando ali com uma mente de parada, pequena, o líder, o chefe, ele tem que estar com a visão dele mais ampla, observando tudo que está acontecendo ao redor, as possibilidades de perigo, as possibilidades de haver algum impedimento naquele caminho, alguma coisa para querer os parar, e ele tem que ter rápido essa visão para poder arranjar também soluções rápidas. Quando há um atrapalho, quando há um obstáculo no caminho, você entende? Então, isso faz com que nem todos realmente estão capacitados para liderar, para ser chefe. Ser um líder, ele não é motivo de querer grandeza. Não é. A liderança não está diretamente envolvida só em grandeza. Não. Aquele que é o maior, a Bíblia diz que ele é o menor. E o menor será o maior. Todos são importantes, gente. Todos. Quando você vai a um restaurante, quem é o mais importante é justamente aquele que está ali na cozinha fazendo a comida. Então,
Todos nós somos importantes. Seja o líder, seja aquele que está auxiliando o líder, o braço direito do líder. Tá entendendo? Um líder, ele precisa ser exemplo, ele precisa ser perspicaz, precisa ser intuitivo, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser gentil, ele precisa ter um bom caráter, ele precisa ser exemplo. E como uma pessoa que não tem um bom caráter vai ser exemplo para os liderados? Então, o líder, ele tem que ter qualidades natas nele. E as pessoas que têm o espírito de liderança, você observa isso. Amém? Então, não se sinta menosprezado porque você é apenas um auxiliar. O auxiliar é tão importante quanto o líder. Faça a sua parte da melhor forma possível. Isso que é o mais importante. A liderança, ela está relacionada também à busca. Uma pessoa que não lê, que não estuda, que não pesquisa, como é que ela pode ser um líder? Se ela não sabe o que falar, não sabe o que fazer numa emergência, numa situação, se ela não entende aquele caminho a qual ela está ali à frente, direcionando um grupo de pessoas que vai caminhando atrás dela. Para ser um líder também tem que ter capacidade. E a capacidade só vem através do interesse que você tem naquela situação ao qual você está. Para você saber falar um assunto, você tem que estudar, tem que pesquisar. Para você saber falar a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Para você saber falar para as pessoas sobre o poder de Deus, sobre a fé, sobre as bênçãos de Deus que pode ser gerada na vida de uma pessoa, você precisa ter intimidade com Deus, precisa aprender de Deus, você precisa ser instruída por Deus, precisa ter um coração disposto a estar no centro da vontade de Deus, precisa ter a capacidade de liderança. Por isso, nem todos têm, porque nem todos buscam, nem todos estão interessados em aprender. Infelizmente, porque é necessário que todos tenham interesse de aprender. Porque você não pode se candidatar a uma liderança ou uma pessoa te escolher para um cargo onde você não tem capacidade. Porque a capacidade também vem do dia a dia, vem das coisas naturais da vida, como você consegue desenrolar os problemas. Tem pessoas que diante dos problemas, elas ficam sem saber o que fazer. Elas se aterrorizam diante do inimigo. Como é que um líder vai, numa hora de uma batalha, vai se esconder dentro de um buraco? Que exemplo ele vai dar aos soldados dele? Que exemplo ele vai dar às pessoas que estão ali do lado dele para cumprir aquela missão? O líder, ele não pode ser um fraco, nem de forma espiritual, nem de forma emocional. Ele precisa ter a capacidade de liderar emocionalmente também o grupo. Porque não adianta o líder ser uma pessoa capaz só de uma forma natural e espiritual não ser capaz. O principal é justamente no espiritual. Porque quando a gente vence as nossas guerras no reino espiritual, aqui no reino natural, se torna tudo mais fácil, tudo caminha de uma forma mais fácil. Por isso a importância do líder, ele ter intimidade com Deus, seja para ele trabalhar com a liderança na igreja, seja para trabalhar com a liderança no trabalho, para trabalhar com a liderança com as pessoas.
Amém? Que Deus continue falando com você sobre esse tema. Esse é um tema que abrange muitas coisas, muito importante. Amém? Fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um de vocês, hoje, todos, sempre. Amém.